Pessoal, bom dia a todos vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de álgebra linear. Nós já estamos quase chegando na altura da primeira prova, que vai ser na semana que vem. Vamos falar aqui da questão de LI e LD, né, vetores linearmente independentes, linearmente dependentes, nessa aula de hoje. E também, ainda na aula de hoje, já introduzi a ideia de base e dimensão de um espaço vetorial, tá certo? A ideia, nós vamos continuar trabalhando ela na semana que vem, até chegar no momento da prova. Bom, então vamos lá. Vamos pelo livro aqui. Dependência e independência linear. Quer dizer, se a gente for colocar um título aqui na lousa, a gente pode escrever vetores. A gente pode escrever assim, para escrever de uma maneira simplificada, LI versus LD. Quer dizer, o que faz com que um conjunto de vetores seja LI ou LD, linearmente independente ou linearmente dependente. É isso que ele vai discutir aqui. Lembrando a vocês um detalhe muito simples, que é o seguinte: dado um conjunto de vetores num espaço vetorial, você não tem outra opção. Ou esse conjunto vai ser LI ou vai ser LD, não há outra opção. Então, digamos assim, é um aspecto fundamental. Porque também uma outra coisa que precisa ser lembrada é que logo em seguida, quando você for ver base, a gente já vai falar sobre isso, você vai ver que para um conjunto de vetores ser uma base de um espaço vetorial, é obrigatório que esse conjunto de vetores seja LI. Então, quer dizer, é fundamental saber distinguir um conjunto de vetores, se ele é linearmente independente ou linearmente dependente. O que isso significa? É fundamental, por exemplo, para o conceito de base. Base de um espaço vetorial, base de um subespaço vetorial. Tá? Então, olha só. Vamos ver o que o livro diz aqui. Em álgebra linear é fundamental sabermos se um vetor é uma combinação linear de outros. Você veja só, ele já introduz o assunto, meio que dando uma pista para a gente do que é essa questão do LI e LD. Quer dizer, você determinar se um conjunto de vetores é LI ou LD tem a ver, está relacionado com determinar se determinar se algum vetor específico do conjunto é combinação linear dos outros ou não. A gente discutiu combinação linear na aula passada. Vou até colocar aqui na lousa, né? Um vetor V, quando que ele é combinação linear de outros? Quando ele é escrito como A1V1 mais até ANVN, né? A1V1 mais A2V2 mais A3V3, assim por diante, até chegar em ANVN. Quando você consegue escrever um vetor dessa forma, aí você diz que V, esse vetor V aqui, é combinação linear dos vetores V1 até Vn. De V1, não precisa nem colocar como conjunto, coloca assim, de V1, V2, vírgula, reticências, até Vn. Quer dizer, claro que esses azinhos aqui pertencem a R, né? Vírgula, A1 até AN pertencem a R. São números reais. Quer dizer, quando você escreve o vetor V como um número vezes um vetor, mais um outro número vezes outro vetor, mais um outro número vezes um outro vetor, você está escrevendo o vetor V como uma combilin, como uma combinação linear desses vetores. Tá certo? Então, só lembrando isso aqui da aula passada. Então, ele já começou aqui dando uma pista. Em álgebra linear é fundamental sabermos se um vetor é uma combinação linear de outros. No exemplo 2 da sessão anterior, é um exemplo curioso que a gente discutiu, já vou voltar ali para você lembrar. No exemplo 2 da sessão anterior, o espaço gerado por V1, V2 e V3, três vetores V1, V2 e V3, é o mesmo que o espaço gerado por V1 e V2. Então, vamos lembrar disso aqui. Cadê esse exemplo 2? É esse exemplo aqui, ó. O cara tinha um plano, aqui é o R3, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z. E o cara tinha um plano e tem dois vetores, V1 e V2, cada um numa direção diferente, contidos nesse planinho aqui. Tá? Então ele fala, V1 e V2 estão no R3, eles não são paralelos, não são múltiplos um do outro, estão em direções diferentes. Então, o que ele está comentando aqui? Se você considerar o espaço gerado, eu já falei sobre isso, já tem lá o vídeo postado sobre isso, né? O que é o subespaço gerado por V1 e V2? São todas as combinações lineares possíveis e imagináveis
de V1 e V2. Então, podemos lembrar também esse conceito aqui, né? Esse é um conceito que a gente está lembrando da outra aula, que ele já mencionou aí, combinação linear, conceito de subespaço gerado. W igual, aí é um colchete, né, o símbolo. Colchetes V1, vírgula reticências até Vn, é o subespaço gerado. O próprio nome já diz, ele é um subespaço vetorial. Mas o que que ele é? Como que significa dizer que isso aqui é um subespaço vetorial chamado subespaço gerado por V1 até Vn? Significa dizer que ele é o conjunto de todas as combinações lineares. Né? Conjunto de todas as combilin, de todas as combinações lineares possíveis e imagináveis, com esses azinhos aqui, podendo ser qualquer número real, todas as combinações lineares dos vetores V1 até Vn, V1 reticência até Vn. Então, no caso aqui desses dois vetores V1 e V2, se fizer todas as combinações lineares possíveis deles, você vai ter todo um plano aqui passando pela origem paralelo a esses dois vetores. Tá? É isso que ele está comentando, seria o subespaço gerado por V1 e V2. Só que ele está comentando, isso aqui vai ser igual a V1, V2, V3, se eu pegar o vetor V3 no mesmo plano. Quer dizer, se você pegar o vetor V3 aqui no mesmo plano, ele vai ser uma daquelas combinações lineares de V1 e V2, porque o plano tem todas as combinações lineares. Então, peguei o V3 aqui no plano, ele é uma das combinações lineares. Aí tá, beleza, agora eu não vou fazer subespaço gerado por V1 e V2, vou fazer subespaço gerado por V1, V2 e V3, onde esse V3 já é uma combinação linear de V1 e V2, não acrescentou nada. O subespaço gerado por V1, V2 e V3 é igual, é uma situação curiosa, interessante, né? E se ele tivesse pego um vetor fora do plano? Por exemplo, vamos supor que ele tivesse pego um vetor aqui na direção do eixo Z, que está totalmente fora desse plano. E aí ele muda de subespaço gerado por V1 e V2, ele coloca V1, V2 e um V3, mas não esse V3 aqui que ele desenhou deitado no plano. Um V3 fora aqui, na direção como se fosse esse eixo Z aqui. Aí já não ia ser igual. V1, V2 ia ser só o plano, gerado por V1, V2 ia ser só o plano, gerado por V1, V2, V3 ia ser todo o espaço, nesse caso, se o V3 estivesse aqui. Né? Então ele está chamando a atenção para essa situação. Quer dizer, por que dependendo do vetor V3 que eu acrescento ali no colchetes, no subespaço gerado, o novo subespaço gerado pode ser igual ou pode mudar, ampliar, ser diferente. É uma pergunta que fica. O que ele tem de especial, esse vetor V3 que eu coloquei, que eu imaginei ali na direção do eixo Z, que a hora que eu coloco ele junto com V1 e V2, ele gera um outro subespaço vetorial. Não gera o mesmo, não continua gerando aquele mesmo plano. Então, se eu coloco o V3 que está no plano, junto com o V1 e V2, que já estão no plano também, eu continuo gerando o mesmo plano. Mas se eu coloco um V3 que está apontado lá para cima ou para baixo, fora do plano, ele já vai gerar, junto com o V1 e V2, já vai gerar o espaço inteiro. Quer dizer, o que pode ter de especial uma situação dessa? O que está chamando a nossa atenção? A razão disso é que V3 é um vetor, a hora que a gente acrescentou aquele V3 que ele desenhou aqui, que é um V3 que já está contido no plano, continua a mesma coisa. Né? A razão disso é que V3 é um vetor supérfluo. Quer dizer, é um vetor que não... você pode jogar ele fora, que continua a mesma coisa ali, o espaço gerado. Ele é supérfluo para descrever o subespaço, pois é uma combinação linear de V1 e V2, já está no plano. No caso geral, dados os vetores V1, V2 e Vn, queremos saber se não existem vetores supérfluos, ou seja, se algum desses vetores já não é uma combinação linear dos outros. Para chegarmos a uma conclusão, precisamos começar definindo dependência e independência linear. Então, olha só que situação interessante. Quer dizer, o que está sugerindo aí para a gente é o seguinte: aquele vetor V3 que está no plano, que eu acrescentei ele, que não mudou nada, ele é LD com os outros dois. Ele já é uma combinação linear dos outros dois. É linearmente dependente, então ele não acrescenta nada no espaço gerado. Mas se eu colocar um vetor que está fora do plano, junto com aqueles dois, um vetor na direção do eixo Z, por exemplo, aí esse vetor é LI com os outros dois.
Eles formam um conjunto, os três juntos ficam linearmente independentes. Um está numa direção, outro está na outra direção do plano, e o terceiro está para fora do plano. Eles são totalmente independentes um do outro. Mas em que sentido independentes? Nenhum dos três é combinação linear dos outros dois. Não dá para gerar nenhum dos três fazendo combilim daqueles outros dois vetores que restam. Então, beleza. Está começando a sugerir uma ideia, mas vamos colocar agora em termos precisos. Qual que é a definição de LI e LD? Então, a definição está aqui. Vamos colocar ela na lousa aqui rapidamente. Definição. Definição. Olha lá. Definição. Ele coloca assim. Você já vê um espaço vetorial e eu pego N vetores dentro dele. V, espaço vetorial, e você pega um conjuntinho de, seja, né, um conjuntinho de N vetores, pode ser 1, 2, 3, quantos vetores você quiser, V1 até Vn, contidos em V, o conjunto contido em V, significando que cada um dos vetores pertence aqui ao espaço vetorial V. Aí o que você diz? Você diz o seguinte, esse conjunto de vetores vai ser ali, se a hora que eu fizer a combinação linear deles igualar vetor nulo, forçar a combinação linear dar igual a vetor nulo, eu descobri que isso necessariamente implica que os azinhos têm que ser todos zero. Então, o conjunto de vetores V1 até Vn, V1 até Vn, é dito LI, ou seja, linearmente independente, para simplificar a gente fala LI, se aí eu vou destacar aqui, ó, porque essa é a essência do raciocínio. Se a combinação linear α1 V1 mais α2 V2 mais reticência até chegar em αn Vn igual a O, implica necessariamente que todos os alfas, α1 igual a α2, que é igual até αn, que é igual a zero. Certo? Então, quer dizer, deixa eu diminuir aqui um pouco para caber na lousa. Então, quer dizer, a definição de LI é o seguinte, são vetores que se eu fizer a combinação linear deles, α1 V1 mais até αn Vn, igualei a vetor nulo, quer dizer, estou forçando essa combinação linear da vetor nulo. Isso implica necessariamente que os alfas têm que ser todos zeros. α1 igual até αn, que é igual a zero. Essa que é a ideia. Tá? Bom, evidentemente, no caso em que você consegue algum coeficientezinho aqui, azinho ou alfa, como eu escrevi na lousa, diferente de zero, você coloca aqui, e a combinação linear continua dando O, aí ele não é LI, ele é LD. Tá certo? Bom, deixa eu escrever isso aqui só para fechar a definição. Caso seja possível fazer essa combinação linear que eu já tinha escrito aqui em cima, α1 V1 mais reticências até αn Vn ser igual a O, vírgula, com pelo menos um, vamos colocar assim, com pelo menos um alfa i diferente de zero, vamos botar em amarelo, que isso é importante, para chamar a atenção, com pelo menos um alfa i diferente de zero, então esse conjunto de V1 até Vn, então o conjunto dos vetores de V1 até Vn é LI. Perdão, LD. Linearmente dependente. Né? Bom, confusão que pode surgir aqui com os alunos, ela é a seguinte, né? No primeiro momento que está vendo essa definição, fala, não, professor, mas você fazer uma combinação linear dos vetores, dar o vetor nulo, colocando todos os azinhos coeficientes iguais a zero, isso aí sempre vai acontecer.
quer os vetores sejam LI ou LD. Se eu zero todos os coeficientes, a 0, V1, mais 0, V2, mais 0, V3, mais 0 até o último vetor, é claro que vai dar vetor nulo, independente se é LI ou LD. Aí eu respondo para o aluno o seguinte, é verdade o que você está falando. É verdade. Se eu zerar todos os coeficientes, vai dar vetor nulo. Aí o aluno pergunta, mas então como é que você está dizendo que isso aí significa que o vetor é LI? Se vai dar certo com LI ou com LD? Que os vetores são, que o conjunto de vetores é LI? Porque você não está prestando atenção no texto aqui da definição do que está escrito. Ele não está escrito que vai ser ali se eu colocar todos os coeficientes iguais a zero e der nulo. Não é isso que está dizendo. O que ele está dizendo é, se eu fizer a combinação linear e der vetor nulo, então isso implica necessariamente que os A são zero. Ou dito com outras palavras, o único jeito de fazer essa combinação linear dar vetor nulo é colocando os A's iguais a zero. Então, o LI e o LD, ambos os casos, se você colocar todos os A's iguais a zero, os Azinhos coeficientes, vai dar vetor nulo. Mas qual que é a diferença do LI? A diferença do LI é que esse jeito de gerar o vetor nulo, colocando todos os A's iguais a zero, é o único jeito de gerar o vetor nulo, colocando os A's iguais a zero. No caso dos LD, tem sempre um outro jeito de fazer aquela combinação linear do vetor nulo, que não é colocando todos os Azinhos iguais a zero. Tem sempre um outro jeito. Aí tem que ver, dependendo dos vetores, tá? Se não tiver jeito, se o único jeito de gerar ali o vetor nulo é colocando todos os coeficientes a zero, então não é LD, é LI. Esse é o diferencial. Colocar todos os coeficientes iguais a zero gera nulo, serve para todo mundo, para LI e para LD. Porém, no LI, esse é o único jeito de gerar o vetor nulo, colocando todos os coeficientes iguais a zero. Não existe essa possibilidade pro LD. Tá certo? Então é uma definição. É engraçado, isso aqui no livro do Boulos de Geometria Analítica aparece como um teorema. Né? Aqui aparece como definição. Interessante. A gente parte da definição que é assim, depois vem os outros teoremas. Veja que interessante esse primeiro teorema que aparece. Já vamos falar direto aqui dele. Os vetores LD podem ser caracterizados de uma outra maneira, e os LI também. A gente vai falar depois, mas primeiro os LD. Teorema. Um conjunto de vetores é LD se e somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Então, quer dizer, aquela definição de que acabamos de ver, que vetores LD são vetores que dá para fazer uma combinação linear deles gerar o vetor nulo, sem que todos os coeficientes sejam nulos, sem que todos os Azinhos sejam iguais a zero, essa definição acarreta, tem como consequência esse teorema. Que ele vai, inclusive, vamos ler aqui a demonstração. O teorema que diz o seguinte, bom, de acordo com essa definição anterior, a gente pode dizer o seguinte, os vetores são LD, se e somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Essa é uma maneira muito útil, eu acho, de pensar os vetores LD. Não que seja inútil a definição é muito útil também. Mas esse teorema, quer dizer, já fica uma coisa assim, se eu sei que o conjunto é LD, porque é um se e somente se, né? Se eu sei que o conjunto é LD, eu já sei que algum daqueles vetores, no mínimo um deles, é combinação linear dos outros. Por outro lado, se eu tiver um conjunto de vetores que eu vejo que pelo menos um é combinação linear dos outros, eu já sei que o conjunto é LD. Tá? Mas aí como que vai funcionar para o LI? O LI é o contrário. O LI é o conjunto de vetores que eu sei que nenhum dos vetores, nenhum, é combinação linear dos outros. Seria um outro teorema, aí para LI em vez de para LD. Vamos colocar ambos na lousa. Vamos colocar aqui. Então, teorema. Vamos colocar esse primeiro aqui. Teorema. Tá aqui. Ele é o seguinte. Ele diz o seguinte, olha lá. V1 até Vn, LD é um conjunto de vetores. LD. C e somente C. Pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros, dos demais vetores do conjunto, dos outros vetores do conjunto. Certo? Então,
A demonstração, vamos ver a demonstração que ele faz aqui. Vale a pena a gente comentar rapidamente aqui. É meio longa e chata de escrever, meio longa de escrever, assim, todos os vetores, mas a ideia é fácil de pegar. Um detalhe lógico aqui, como é um C e somente C, então a demonstração a gente costuma dividir em duas etapas. Tem uma primeira etapa que é uma coisa implica outra, que seria a ida, depois outra etapa que é a volta, a outra coisa implica uma. Então, digamos, você tem A, C e somente C, B, você vai fazer a demonstração disso. Primeiro você demonstra que o A implica B, depois, num segundo momento, você demonstra que o B implica A. Aí é uma questão de lógica, não é de álgebra linear, né? Então, aqui no caso, nós temos um C e somente C, que é assim, vetores LD, C e somente C, pelo menos um dos vetores é a combinação linear dos outros. Então, você poderia dividir em duas etapas. Na primeira, você prova que se você já sabe que o conjunto é LD, então você vai concluir que um dos vetores é a combinação linear dos outros. Aí, numa segunda etapa da demonstração, você parte desse fato aqui, que um dos vetores é a combinação linear, e você conclui que o conjunto é LD. É exatamente assim que ele estruturou. Você vê aqui, prova, demonstração. Sejam os vetores LD. Então, ele está partindo disso aqui e vai chegar do outro lado, né? Então, quer dizer, na ida, se você sabe que os vetores... Para simbolizar, eu vou escrever assim, na primeira etapa. Eu vou daqui para lá. Daqui para lá. Dos vetores LD para mostrar que um deles é combinação linear dos outros. Certo? Fazer daqui para lá. Então, se os vetores são LD, então o que você pode escrever? Pela definição que a gente tinha visto antes, vetores LD significa que a combinação deles gera o vetor nulo, segundo a definição que vimos antes, né? A combinação gera o vetor nulo sem que todos os coeficientes sejam zero. Então, vamos supor que tem um coeficientezinho lá, AJ, que é diferente de zero, né? Se os vetores são LD, então eu posso escrever A1, V1, mais, até chegar num certo AJ, VJ, AN, VN, igual a nulo, com AJ, VJ, pelo menos um dos coeficientes, diferente de zero, certo? Então, peguei essa ideia. Aí, o que você faz? Você isola o VJ. Se você isola o VJ, como é que ele vai ficar? Você passa os outros para o outro lado, vai ficar AJ, VJ, passa os outros termos ali para o outro lado, lá onde está o O. Então, fica menos A1, V1, menos A1, V1, menos A2, V2 e tal, e vai até um antes aqui, porque esse aqui ficou do lado de cá. Então, vai até AJ menos 1, VJ menos 1. Aí pulo AJ, VJ, já vem o próximo. AJ mais 1, VJ mais 1. Né? Só que eu vou ter que começar a escrever aqui a B, né? Então, 2 pontos. Aí começa aqui. AJ, VJ igual a menos A1, V1 menos reticência até chegar no AJ menos 1, VJ menos 1, menos. Aí pula, o AJ, VJ ficou do lado de cá, AJ mais 1, VJ mais 1, menos reticência até chegar em AN, VN. E aí você passa o AJ dividindo. E coloca o menos em evidência. Vê que esse monte de sinal de menos ele colocou em evidência. Então você vai chegar à conclusão que o VJ, presta atenção nessa linha, ele é... aqui ele colocou em evidência, né? Mas, olha lá, depois ele distribuiu. Então já vou colocar direto assim. Ó. Você vai chegar à conclusão que, dividindo aqui por AJ, vai ficar menos A1 sobre... O primeiro termo vai ficar menos A1 sobre AJ, V1, seria o primeiro termo aqui, passei o AJ dividindo. Mas, aí quem seria o segundo termo? Menos A2 sobre AJ vezes o V2, e assim vai. Né? Vai pegar todos esses termos aqui, não vai pegar o VJ, que ficou do lado de lá, né? E vai chegar até o último, que é menos, que já estava lá, AN sobre AJ VN. Então, na verdade, o que você conseguiu aqui escrever? O VJ como combinação linear dos outros. Portanto, o VJ é igual. Quem que seria esse primeiro cara aqui? Esse primeiro cara seria um alfa 1. VJ igual. Então, você tem alfa 1, V1,
Vou colocar aqui em amarelo para chamar a atenção. Alfa 1, V1, mais, aqui, esse cara aqui, seria um alfa 2. Alfa 2, V2, mais até chegar no último ali. Nesse último coeficiente aqui. Seria o alfa N. Vn. Então, Vj, portanto, isso aqui, logo, um dos vetores que é Vj, é combinação linear dos demais vetores. Pronto, você provou que a ida, provou que se é LD, então pelo menos um deles é a combinação linear dos outros, que no caso é esse VJ aí. Tá? Deixa eu perguntar para a turma, vocês entenderam a ideia dessa demonstração? Alguém que está aqui presente, que acompanhou essa aula e entendeu essa demonstração? Acho que ninguém. A William está aí. José Vitor Cardoso Amaral, olha aí que legal, pelo menos 2 alunos estão prestando atenção. Agora, você tem a volta. Deixa eu colocar o símbolo de volta aqui. Então, o que seria volta? Você tem que provar que, por outro lado, como ele escreve aqui, ó, por outro lado, agora volta. Se você sabe que um dos vetores é a combinação linear dos outros, então eles são LD. Então ele parte de que você tem aqui os vetores e um deles é a combinação linear dos outros. Ele pegou justamente esse VJ aqui. Né? Então, supor que algum dos vetores, pelo menos um, é combilim dos demais. Combinação linear dos demais. Então, ali no caso, ele escreveu o VJ. Né? Então, ele escreveu assim, 2 pontos. Ele escreveu VJ e usou a letra B, né? Ficou B1, V1, mais reticência até BJ menos 1, VJ menos 1. É claro que não vai ter o VJ, porque ele já está do lado de cá. Então, aqui já pula por mais um, BJ mais 1, VJ mais 1, e vai até o N. Mais reticência até BN, VN. Ponto final. Então, o cara escreveu isso aqui, tem que chegar o que agora aqui na volta, nessa demonstração? Você tem que sair disso aqui que você acabou de escrever, que é o lado de cá, e tem que chegar que os vetores são LD no final do seu raciocínio. Tá? Então, bom, se você já está supondo isso aqui, vamos ver como ele segue aqui o raciocínio. Então, o que ele faz? Ele percebe o seguinte, olha, dá para você fazer uma combinação linear de todos os vetores, gerar o vetor nulo, sem que todos os BJ sejam zero. Olha que legal. E, portanto, o conjunto LD. Só que é uma combinação linear de todos os vetores, do V1 até o Vn, incluindo o VJ. Porque você quer provar que esse conjunto aqui é LD, com todo mundo. Né? Então, vamos escrever assim. Note que é possível uma combinação linear de todos os vetores, uma combinação linear de todos os vetores, então é do conjunto inteiro, V1, reticências até Vn, que gera vetor nulo, o O, sem, gera o O, vetor nulo, sem que todos os vizinhos, sem que todos os coeficientes sejam, no caso, os bezinhos, deixa eu ver se eu coloco B, sem que todos os coeficientes sejam nulos. Sem que todos os coeficientes, vamos chamar os coeficientes de alfa, para não confundir com esse B aqui. Sem que todos os coeficientes alfa e sejam nulos. Como que é essa combinação linear? Vamos fazer ela aqui embaixo agora. A combinação linear vai ficar como? Vai ficar assim. Alfa 1, V1, mais todos eles, né? Até chegar no alfa J, VJ, mais até chegar no alfa N, Vn, você faz ela assim, ó. Quem que vai ser o alfa 1? O alfa 1 é
B1. Então vai ficar B1 vezes o V1. O alfa 2 seria V2. Alfa 3, V3. Até chegar no alfa J. O alfa J você vai pegar quem? Menos 1. Tem outro jeito de fazer também. Esse é um que dá certo, né? Mas menos 1 aqui no lugar do alfa J, que não tem nenhum B correspondente. Mas aí os outros todos vão seguir esse mesmo padrão de colocar os mesmos Bzinhos, né? Mas até chegar lá no Bn. Claro que a hora que eu fizer isso aqui, que eu for parar para pensar, o que significa você estar multiplicando por menos 1 aqui o VJ? Significa que você está multiplicando por menos 1 tudo isso aqui. Então, menos B1V1 vai aparecer aqui. Opa, menos B1V1 vai aparecer aqui. E esse menos B1V1 vai cortar com esse B1V1. Menos B2V2 vai aparecer aqui também. Vai cortar com B2V2. Vai cancelando todos eles. Tá? Todos eles. Menos BNVN vai aparecer aqui. Corta com BNVN. Então, o resultado disso aqui dá igual a O. E aí, o que acontece? Pelo menos um cara, tem esse menos 1 aqui, no lugar do BJ. Né? Vírgula. Seria, na verdade, o alfa J. Com alfa J, que foi o coeficiente do VJ, eu substitui por menos 1, igual a menos 1, que é diferente de zero. Então, você conseguiu aqui uma combinação linear de todos os vetores, dando O, sem que todos os alfas fossem iguais a zero. Teve um alfa J aqui que você substituiu por menos 1. Então, por definição, isso significa que os vetores são LD. A combinação linear gerou O sem que todos alfa I fossem nulos, pois o alfa J foi igual a menos 1, que é diferente de zero. Daí, por definição, o conjunto V1 até Vn é LD. Então, você fez a volta. Então, está demonstrado esse teorema aí. Tá? Bom, qual que é o teorema análogo? O teorema análogo é esse aqui, ó. Proposição equivalente a essa que acabamos de ver. Um conjunto de vetores é LI, se e somente se nenhum deles for uma combinação linear dos outros. Tá certo? E essa é uma questão só lógica, não precisa fazer a demonstração, né? É apenas uma consequência lógica do teorema anterior, né? Eu já explico o porquê, deixa eu só escrever aqui. Conjunto LI, se e somente se nenhum dos vetores é a combinação linear dos outros. Um conjunto V1 até Vn, V1 até Vn, LI, se e somente se nenhum dos vetores, nenhum dos vetores é combinação linear dos demais. Tá lá. Bom, a demonstração disso é um negócio que se chama, você pode pensar por um negócio que se chama contrapositiva. Demonstração. É uma questão lógica aí, né? Contrapositivo. A contrapositiva é o seguinte, se você já sabe que A implica num B, então você já sabe do teorema anterior que o LD implica no nenhum dos vetores, que pelo menos um dos vetores é combinação linear. Isso acarreta, um A implica B, acarreta que a negação do B, negar B,
implica em negar A. Então, é aquela história, a melhor aqui são os exemplos de geografia, né? Nascer no Mato Grosso do Sul implica que nasceu no Brasil. Então, não nasceu no Brasil implica que não nasceu no Mato Grosso do Sul. Tá? Então, do item anterior, você já sabe que LD implica que pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros. Então, se nenhum dos vetores é combinação linear dos outros, isso implica que não é LD, então é LI. Tá? Agora, você pode aplicar também na volta isso. Né? O que seria a volta do teorema anterior? Se um dos vetores é combinação linear dos outros, então é LD. Então, se não é LD, quer dizer, se é LI, nenhum dos vetores é combinação linear dos demais. Então, esse C e somente C, ele vem logicamente do outro C e somente C. Tá certo? É só você lembrar dessa regra da contrapositiva. Eu já provei no outro C e somente C duas implicações. Que A implica B e que o B implica A. Então, é só aplicar a ideia da contrapositiva duas vezes. Se aplica no A, implica B, então negar B vai negar A, e na volta, quer dizer, obviamente, não precisava nem escrever, mas vou escrever, né? Se você tem o B, implica A, que você tem também no teorema anterior, então negar o A vai implicar em negar o B, só para o cara entender a lógica, como é que nem precisa de demonstração aqui, se você já demonstrou outro. Agora, vamos supor que eu tivesse começado por esse do LI, tivesse começado demonstrando o resultado do LI, que eu não fiz aqui a demonstração dele. Não tivesse falado do LD, tivesse começado por aquele, um vetor é LI se nenhum é combinação linear dos demais. Aí faço a ida, faço a volta. Eu não precisaria demonstrar o do LD. Eu falaria, ó, esse resultado aqui do LD, C e somente C, pelo menos um é combinação linear dos outros, ele sai logicamente pela contrapositiva do teorema anterior, que teria sido do LI. Né? Você tem um dos dois teoremas já acarreta logicamente no outro. Tá certo? O pessoal tá meio puto aqui. Tenho que dar uma praticada para entender direitinho. Geralmente a gente tem que praticar um pouco. Bom, exemplo. Aqui vem uma discussão de exemplos, né? Então ele coloca aqui, exemplo 1, você tem o espaço vetorial R3. Olha lá o pessoal. Já está marcada a prova? A prova é semana que vem, filho. Vai ter as duas aulas da semana que vem, e aí vai ter a prova depois, tá certo? Vai cair até a página 123 do livro. Não vai cair a parte de mudança de base, vai cair tudo até chegar tudo que a gente esteve vendo aqui, dos capítulos 1, 2, 3, 4, até chegar no mudança de base, tudo bem? Bom, deixa eu continuar falando da matéria aqui. Olha o João aí, a webcam ligada, está usando um headphone ali, um headset, né? Legal. Tá bom dia, professor, desculpa o atraso. Bom dia, não tem problema, ficou registrado aqui na gravação você entrando aí com o headset. Não sei se você estava jogando CS. O cara parece que está no helicóptero. Talvez ele esteja jogando Assassin's Creed, alguma coisa assim. Olha só o cara, o cara é um gamer, o cara é um vlogger, alguma coisa assim. Olha lá, tá sem áudio, ainda bem, né? Porque senão vai ficar gravado isso aí que você está falando. Cuidado com o que você está falando. Esse daqui é o Revit, professor. Tô no estágio. Tá no estágio? Que lugar que você faz estágio aí? Tô na Aldraba. Putz, é uma empresa nova. Não vai explicar o que significa esse nome aí, que tá meio complicado. Aldraba. Sabe aquelas negócios de bater na porta que você vê em filme? Sei. Isso é uma aldraba. Uma aldraba, né? É o nome daquilo lá, é aldraba. É um negócio de ferro, assim, uma argolinha que pá, pá, pá. Isso é uma aldraba. Tá certo, isso aí já transcendeu, já foi além do curso de álgebra linear, tá certo? Pois é. Desliga o seu áudio aí para eu continuar falando aqui, que infelizmente gravou tela de 45 polegadas. O cara ali provavelmente, no mínimo, ele joga um Minecraft ali. Um Minecraft, um Assassin's Creed. Não, só um LOLzinho, um GTA e por aí vai. E um Call of Duty, talvez. Com certeza. Os caras tudo jogando Call of Duty durante a aula de álgebra linear. Call of Duty, Battlefield. Battlefield. Olha aí. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Exemplo. Espaço é o R3. E você tem aqui, ele pega dois vetores, né? Então ele faz um comentário, os dois vetores vão ser LD se e somente seus vetores estiverem na mesma reta que passa pela origem. Então tem que... Isso aqui deu uma certa confusão na outra aula, por isso que eu abri aqui o GeoGebra,
só para mostrar a figura para vocês, né? Deixa eu passar aqui para o 3D. Então, eu coloquei um planinho aqui de referência. Eu vou digitar ele rapidamente aqui. O plano, eu coloquei um planinho bem simples, x mais y mais z igual a 0. E aí, o que acontece? Esse x mais y mais z igual a 0, ele... vamos colocar uma reta aqui, eu vou colocar um ponto aqui nesse plano. Coloco um ponto aqui que fica restrito a esse plano. Tá? Esse ponto aqui eu posso movimentar ele contanto que ele fique restrito aqui ao plano. Tá? Ele não sai, ó, pode ver, o pontinho está preso ali. Ó. Não sai aqui do plano. Parece que saiu, mas na verdade não saiu. Ó. Ele está no plano ainda. Só você tirar aqui o zoom que ele volta ali para dentro. Aqui a imagem, né, está sempre dentro do plano ali. Um ponto restrito aqui. E eu vou colocar uma reta aqui. Só que, claro, eu vou colocar uma reta que vai estar paralela a alguma coisa. Aí essa alguma coisa eu preciso pegar aqui um ponto de referência. Deixa eu pegar um vetorzinho aqui que depois eu apago ele, só para colocar uma referência aqui, ó, para a reta ficar paralela aqui, ó, reta paralela, passando por esse ponto e paralela a esse vetor. Tá lá. Agora, aqui, ó, o que acontece? Esse aqui pode apagar, tá? A gente fica só com a reta aqui que já tá bom. Estou mostrando aqui, quer dizer, olha só quantas retas possíveis aqui, todas elas contidas no plano aqui, só para dar o exemplo, né? Só que vai ter uma delas que está passando bem aqui na origem. Então, por que ele diz que os vetores vão ser LD? E o que significa LD? Significa que um é combinação linear dos outros, né? Vamos pensar no que a gente já viu, na definição e no teorema. Pela definição, significa que dá para você fazer uma combinação linear deles que gera o vetor nulo sem que os coeficientes sejam zero. Isso seria pela definição LD. Pelo teorema, seria dizer o quê? Que um é combinação linear dos outros. Como só tem dois, significa que um é múltiplo do outro. Né? Aqui, o teorema aqui significa, ó, vai ser LD se e somente se um for múltiplo do outro. Mas por que esse negócio de um ser múltiplo do outro só vai funcionar se eles estiverem na mesma reta que passa pela origem? Então, primeiro vamos ver se a reta não estiver passando pela origem, se ela estiver lá fora. Aí eu coloco 2 pontos. Aí tem aquela, digamos assim, aquela equivalência entre ponto e vetor, contanto que o vetor saia da origem e chegue até o ponto. Então vamos colocar um ponto aqui. Vamos colocar um ponto aqui para poder colocar 2 vetores saindo da origem e chegando no ponto. Um saindo da origem e chegando no ponto, o outro. Então aí o que acontece? Você vê, a reta não está passando pela origem, eles estão múltiplos um do outro? Não, não estão, porque senão eles seriam paralelos, se fossem múltiplos. Né? Com esses 2 vetores aqui, não dá para você fazer uma combinação linear deles que vai gerar o vetor nulo, a não ser que os coeficientes sejam zero. 0 vezes esse, pum, ele cai aqui. 0 vezes esse, ele cai aqui. 0 mais 0 dá 0. Mas qualquer outra combinação linear desses dois aqui, ó, estou me referindo a esses 2 vetores. Vamos ver se dá para colocar em outra cor. Vou meter um laranjão aqui. Olha lá. Ó. Agora ficou legal. Combinação linear desses 2 vetores laranja aqui dá 0 só se for 0 vezes um mais 0 vezes o outro. Aí sim. Senão não dá. A reta não está passando pela origem. Está fora da origem. Olha lá como é que ficou. Agora eu vou descer essa reta para a origem. Olha lá o que vai acontecer com os vetores. A hora que eu desço a reta para a origem, pum, acabou. O que aconteceu com os vetores aqui? Dá uma olhada. Dá um zoom ali. Olha a situação. Eles estão... O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso multiplicar isso aqui por menos 1, ele tomba para lá. Não, por menos 1 não, desculpa. Não multipliquei por menos 1 não. Eu divido ele pela própria norma dele. Ele vira um vetor de norma 1. Norma 1. Depois eu pego esse vetor e multiplico pela norma do outro. Ele fica do tamanho do outro. A hora que eu somar, virou o oposto do outro. A hora que eu somar os dois, zerou. Então, quer dizer, basta pegar aquele vetor original, cadê ele? Olha lá, o original estava aqui, era esse aqui. Divide ele pela própria norma, multiplica pela norma do outro. Ou seja, multiplica ele pela norma do outro dividido pela norma dele. Esse é o alfa que você multiplica aí, é o lambda. Esse lambda aqui, ó. Basta tomar esse lambda aqui, norma de V1 dividido por norma de V2. Norma é um número, é o comprimento do vetor, né? Norma de V1 dividido por norma de V2, se você colocar aqui no lugar de lambda,
acabou, dá certinho. Você vai ficar com o... Não, aqui no caso seria para fazer o V1, né, ficar igual. O V2 ficar... é isso mesmo que eu falei, você vai pegar o V2, dividir pela norma dele e multiplicar pela norma de V1. Tá? Então aí vai ficar aqui dois vetores opostos, e você vai somar eles, vai dar vetor nulo. E os coeficientes não foram nulos. Né? Deixa eu escrever isso aqui na lousa rapidamente, só para... Porque eu estou só falando as coisas, não estou escrevendo, né, e fica confuso. Então aqui, ó. Se os vetores, só comentando aqui, comentário sobre o exemplo 1, né? Comentário sobre o exemplo 1. Comentário sobre o exemplo 1. Como é que fica esse comentário aqui? Se os vetores estiverem passando estiverem na mesma reta, passando pela origem, vocês viram ali no GeoGebra como é que eles ficam. Eles ficam um para um lado de cá, digamos que esse aqui seja o V1, e fica um para o lado de cá, o outro para o lado de cá, que seria o V2. Vamos fazer de um tamanho diferente aqui. Né? E como que eu arranjo uma combinação linear deles, não nula, com os coeficientes não nulos, e que dá o zero, para eles serem LD? Você arranja, note que V1 mais 1V1, já começa que aqui não é zero, mais norma de V1, dividido por norma de V2, vezes o V2, dá igual a O. Porque vai ficar o V1, a hora que você pegar esse V2, dividir pela própria norma dele, ele vira um vetorzinho unitário. A hora que você multiplica pela norma do outro, ele fica do tamanho do outro. Né? Vou colocar aqui embaixo, ó, para comparar aqui. Ó. Ficou exatamente do tamanho do V2 ali, quando esse verde aqui, ele é esse negócio aqui. Ele é norma de V1, dividido por norma de V2, vezes o próprio V2. Ou seja, aí ficou um vetor igual. Esses dois aqui ficaram com o mesmo comprimento, só que mesma direção, mesmo comprimento, mas sentidos opostos. Então, sentido oposto. Então, um anula o outro, que é a hora que eu faço essa conta aqui. Esse aqui é diferente de zero, isso aqui também é diferente de zero. Então, conclusão. Esses dois vetores, V1 e V2, é LD. Conclusão. Mas para isso acontecer, teve que acontecer o quê? Os vetores tiveram que ficar aqui na mesma reta. Então a reta teve que passar pela origem. Se eu tiro a reta da origem, já não acontece mais isso. Que é esse desenho aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Tá? Conclusão. V1, V2 é LD. Por definição. Pela definição. Combinação linear, os coeficientes não são zero, não são todos zero. Aqui no caso não é nenhum zero. E gerou o O. Ponto final. Por definição. Só um comentário sobre esse exemplo 1 aí.